Salve, salve, minha galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil! Professor Emanuel Tadeu, para a gente iniciar, não é? Nosso curso de resolução de questões, banca, voltada para a banca e BFC, questões sobre o capítulo de ordem social. Que capítulo é esse? Aquele capítulo que vai tratar sobre previdência, educação, saúde, meio ambiente, idoso, família e índios. Não é? Então, se liga aí que vou meter bronca aí, né? Nesse ponto aí, ponto interessante, que não é muito cobrado para você da área de segurança pública, mas é muito cobrado para a turma, quer dizer, área de segurança pública, perdão, nível médio, né? Que nível superior, de vez em quando, é cobrado, né? E, obviamente, quem trabalha aí, quem vai fazer concurso para Ministério Público, tribunais, então sempre pede. Então, veja, segurança pública, nível médio, pouco cobrado. Nível superior, muito cobrado. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar aí. Vamos ver essas questões que são tranquilas, tá? Tem que ter uma leitura, claro, né? Fazer a leitura da Constituição, mas é tranquilo. Suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Bora lá. Pedro é escrivão da Polícia Civil de Goiás e recebeu na delegacia uma ocorrência na qual o declarante alega que um jovem de 15 anos, botar um marca-texto aqui, né, que é importante, que um jovem de 15 anos está trabalhando em uma empresa, indicando a ofensa à Constituição por trabalho infantil. Considerando a situação hipotética que dispõe a Constituição Federal de 88, essa é a alternativa correta. É só o seguinte. Se liga. O que é que a Constituição diz? Que é proibido, né, aos menores de 18 anos trabalharem em situação perigosa, insalubre e noite. Né? E permite que maiores de 16 anos possam trabalhar. Então, ele permite que maiores de 16 anos e menores de 18 anos possam trabalhar, desde que não seja em atividade perigosa, insalubre ou à noite. Né? Aí ele diz, menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, salvo a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. É isso que diz a Constituição. Então vamos lá ver a questão. Então a questão diz que o cara está trabalhando. Veja, e o jovem tem 15 anos. Se ele estiver na condição de aprendiz, não tem problema nenhum. Agora, se não há na condição de aprendiz, chorou. Então bora lá. É vedado o trabalho aos menores de 18 anos, certo? Salvo aprendiz a partir de 16 anos. Não, é a partir dos 14. Não é? Não há impedimentos para o trabalho do menor em questão, desde que seja contratado na modalidade de aprendiz e que não exerça atividade insalubre ou perigosa. Certíssimo, letra B. Né? Certíssimo, letra B. A Constituição não permite o trabalho de menores de 16 anos, priorizando a educação e o aprendizado. Permite sim, né? Na condição de aprendiz a partir dos 14. O menor de 16 anos não pode exercer atividades insalubres ou perigosas, que são permitidas somente a partir de 16. Não, meu filho. Só são permitidas a partir dos 18 anos.
A Constituição permite o trabalho em geral do adolescente e do jovem a partir dos 14, sendo aprendiz ou não, não só na condição de aprendiz. Então, letra E também está errada. Segunda questão, vamos lá. Conforme a Constituição de 88, relativamente à educação, é dever do Estado garantir. Opa! Em relação à educação, é dever do Estado garantir. Progressiva universalização do ensino médio e do ensino superior gratuitos. Pessoal, preste atenção. O artigo 208, ele fala sobre a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, não é do ensino superior. Do ensino superior seria muito bom, né? Ele diz progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ensino superior, não. Né? Ensino superior, não. Vamos lá. Educação infantil. Educação infantil. As crianças até 8 anos de idade e creche, pessoal. Não é até 8. Quem estuda direito constitucional, lá no artigo 7º, é a questão que quem estuda comigo também, eu sempre digo, ó, sempre mudam aí essa idade. E a idade é de 5 anos, e não de 8. É até 5 anos. Educação básica obrigatória dos 4 aos 21 anos de idade. Eita, como seria bom, né? Se fosse até 21 anos de idade. Mas não, pessoal. O artigo 208 também, ele fala que a educação básica... Eita, que coluna tá doendo, viu? Aí o pescoço começa a doer. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Artigo 208. Quem quiser, anota aí. Artigo 208, que ele é a base aí para essa questão. Então, o artigo 208 diz que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos até os 17 anos de idade. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, errado aqui, botou aqui 21, né? É dos 4 aos 17. Condições financeiras para os estudantes ingressarem no ensino superior. Ô, meu amigo, como seria bom, né? Essa condição financeira, mas não tem isso. Ele diz que, o artigo 208 diz que todo aluno, né, garantido a todo indivíduo, a todo aluno, não a todo indivíduo, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Tranquilo? Então, né, seria muito bom aí, né, se tivesse esse ensino aí, né, gratuito aí, essas condições financeiras. Seria muito bom, mas infelizmente não. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, né? Então, sempre é bom aos portadores de deficiência, perdão. Então, sempre é bom você ter na escola aí, não é? Um tratamento especializado. O professor seja de Libras, né? Aquele professor que tenha, que saiba Libras, né? Então, sempre é bom, para que não exclua essas pessoas do ensino. Isso é importante, para que não haja exclusão. Questão do autista, né? Sempre é bom nas escolas você ter especialistas para tratar dessas pessoas, para que não haja exclusão, e sim busque a inclusão. Beleza?
Terceira questão. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Mediante a garantia. Bora lá. Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 18 anos de idade, assegurado inclusive de forma gratuita para todos que não tiverem acesso à idade própria. A gente já viu que essa educação básica, não é? Ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então aqui é dos 4 aos 17 anos. Então, errada aí. Primeira letra A. Errada. Gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais públicos, somente públicos, né? Somente públicos e não privados. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede de ensino da educação especial. Não, aquilo que eu falei, né? É a questão da, não é em rede de educação de ensino especial, não, em toda a rede pública, né? Preste atenção, a ideia não é de exclusão. Aqui seria a ideia de exclusão. Tem que ter a ideia de inclusão. Educação infantil em creches pré-escolas, as crianças até 5 anos de idade, letra D certíssima. Quarta questão. As modalidades de família no contexto social contemporâneo é correto afirmar. Então, bora lá. A união estável é a entidade familiar formada entre o homem e a mulher, de forma pública, contínua e duradoura, conferindo o mesmo tratamento dado ao status de casamento. Não. Veja. O Estado, não é? Ele assegura direitos, não é? A quem está em união estável. Agora, não dá o mesmo tratamento ao status de casamento, tá certo? Não é o mesmo tratamento. Não quer dizer que seja união ilegal, não. Mas não dá o mesmo tratamento do status de casamento. Tranquilo? A Constituição de 88 passou a reconhecer a união estável entre homem e mulher, certo? E a família monoparental. Porra, Emanuel, que danado é família monoparental, Emanuel? Me dá um exemplo, me dá esse conceito aí do que é uma família monoparental. Certo? Simples, né? A família monoparental é aquela definida, não é? Como aquela família composta pelo pai ou pela mãe, que pode estar na condição de solteiro, separado, divorciado ou viúvo e seus filhos, não é? E seus filhos. Porque antigamente, pessoal, antigamente só era considerada família se fosse pai, mulher e filhos. Hoje não, você pode ter um pai solteiro, uma mãe solteira, e aquele vai ser um núcleo familiar. Por isso que é chamada de família monoparental, né? Bem como determinou a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher na sociedade conjugal e reduziu os prazos para a dissolução do casamento pelo divórcio. Certíssimo, também. Com base no entendimento do STF, o Conselho Nacional de Justiça proclamou resolução que obriga cartórios de todo o país a celebrarem casamento homoafetivo, porém não pode converter essa união homoafetiva em casamento. Pode sim, viu?
pode converter essa união homoafetiva em casamento. Já existe jurisprudência para isso. O concubinato é concebido com união entre indivíduos que estejam impedidos de se casar, uma vez que se aplica a união estável, os menos impedidos. Não existe esse mais de concubina, não, de amante, pessoal. Não existe mais, tá? É união estável. Peraí, mano, peraí. Eu posso estar em casamento e com união estável com outra pessoa? Infelizmente pode. Infelizmente pode. Era a famosa amante, né? Então você pode estar em união estável com outra pessoa. E vai ser bigamia? Não. Por que não vai ser bigamia? Porque união estável não equipara-se a casamento. Entendeu isso aí? Eu posso estar namorando, entenda. Só para vocês entenderem. Eu posso estar namorando e achando que eu estou namorando, mas eu estou em união estável. União estável, você não precisa coabitar na mesma casa, não, papai. Então se liga aí. Já existem decisões no seguinte tema aí, no seguinte sentido. É união estável, por exemplo, considera-se união estável no sentido de casas separadas. É união estável? É. E como seria aí o caso aí? Para outro requisito. Você leva suas roupas para a casa dela, ou ela leva suas roupas para sua casa, ou seja, no seu guarda-roupa tem aquele cantinho que é para ela, para o seu amorzinho. Na casa dele tem um cantinho que é para ela, do seu amorzinho. É requisito para a união estável. Não é? É um requisito. É ela. Você leva as suas roupas para ela passar, para ela lavar. É requisito para a união estável, papai. Entender isso aí? Então, cuidado. Você pode estar namorando em união estável. Por isso que hoje se faz contratos de namoro, pô. Para dizer, ei, meu velho, eu vou para tua casa, vou deixar minha escovinha lá, vou deixar minha cueca lá, e ela vai, investe, ela vai para sua casa, deixa a escovinha lá, calcinha, sutiã, roupa, peças íntimas, que é um ponto importante, né, para determinar isso. Então, aí o cara já diz, você tem sua gavetinha aqui, mas, vamos assinar um negocinho aqui. Nós estamos namorando apenas, porque senão você acha que está namorando com a pessoa e, na verdade, você está em união estável. Né? Ui, papai! O concubinato, então, está errado aqui a questão do concubinato. Né? A família monoparental pode ser gerada a partir de inseminação artificial, heteróloga, para a qual existe o anonimato do doador. Portanto, o indivíduo gerado a partir de inseminação heteróloga não tem direito a buscar sua verdade biológica. Claro que tem. Claro que tem, apesar de ser anonimato do doador, ele tem direito de buscar a sua verdade biológica, ou seja, quem for o pai. Sobre a sustentação legal do ensino religioso no Brasil, a Constituição Brasileira de 88, por meio do artigo 210, afirma que o ensino religioso de matrícula facultativa, certo, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Lembre-se que o nosso Estado ele é laico, então, obrigatoriamente, o ensino religioso, a matrícula tem que ser facultativa. O ensino religioso será dado pelos ministros de cada culto, nada a ver. O ensino religioso é uma das 10 áreas de conhecimento, não, porque é facultativo. O ensino religioso será ministrado sem ônus para os cofres públicos. Sem ônus? Não, a matrícula é facultativa. Constituição Federal de 88. Em seu artigo 225, que prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
e que para que a efetividade desse direito seja assegurada, incumbe ao poder público, entre outras medidas, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Com base nessa informação, assinala a opção que indica o princípio que norteia a referida educação ambiental. Opa! Então o que é que a gente precisa saber? Meter um marca-texto aqui. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que para que a efetividade desse direito seja assegurada, incumbe ao poder público. Beleza. Então, preste atenção. Vamos lá. Vamos lá. Caneta. Princípio do desenvolvimento sustentável. Não é. E por que não é? Porque o princípio do desenvolvimento sustentável, na verdade, é uma ponderação entre o direito inalienável ao direito e à necessidade e o direito inalienável à preservação ambiental. Né? Aí diz que é preciso implementar mecanismos que possibilitem a convivência desses direitos. Né? Então, para isso é utilizado o princípio do desenvolvimento sustentável. Né? Ou seja, segundo quais atividades que possam comprometer o equilíbrio do ecossistema devem adotar as melhores práticas de uma gestão ambiental. Então, não é. Princípio da precaução, também não. Opa. O princípio da precaução, não é, incide no seguinte ponto. Não é? Quando existe uma incerteza do dano. Então, existe uma incerteza do dano, mas há elementos suficientes para indicar a probabilidade de sua ocorrência. Então, nesse caso, deve-se impedir a obra ou determinar que ela seja desenvolvida com cautela redobrada até que se possa confirmar a ausência dos riscos. Então, negativo. Princípio da informação é a nossa opção correta, né? Que é aquela que visa garantir à população que tenha pleno conhecimento das questões relacionadas ao meio ambiente e assim possam formar opinião sobre os problemas ambientais. Então, sexto certinho aí, letra C. Também princípio da responsabilização não, porque o princípio da responsabilidade já está dizendo, né? Faz com que os responsáveis pela degradação ao meio ambiente sejam obrigados a arcar com a responsabilidade e com os custos da reparação ou até mesmo da compensação pelo dano causado. Então também não é. E o princípio do poluidor pagador quer dizer que traz a concepção de que quem polui deve responder pelo prejuízo que causa ao meio ambiente. Beleza? Então, tranquilinho aí. Então, letra C. Sétima questão. O Estado brasileiro dispõe, no texto constitucional, de diversos dispositivos visando a proteção da família, da criança e do adolescente, do jovem e do idoso. Bora lá. Os filhos havidos fora da relação do casamento ou por união estável não terão os mesmos direitos. Já está errado. Está aqui. Terão os mesmos direitos. Então, é aquela coisa, né? Havidos fora da relação ou união estável. Não tem isso mais não, meu filho. Não existe mais este bastardo, não. Negativo. Errado. O planejamento familiar é livre de decisão do casal, certo? Competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ou seja, eu que decido quantos filhos eu vou ter. Né? Quer dizer, eu e a pessoa que está comigo. Não é o Estado que impõe. Tá? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, mas os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice.
cuja atribuição é exclusiva do Estado negativo. Inclusive, você tem, não é? Se o idoso estiver sem condições financeiras, cabe ao idoso pedir pensão alimentícia. Tá? Então, essa atribuição de amparar os pais é atribuição exclusiva do Estado negativo. São penalmente inimputáveis os maiores de 18 anos. Quer dizer, são penalmente inimputáveis os maiores de 18 anos, sujeitos às normas. Os menores, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Está errado aqui. Os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, ou seja, sujeitos ao ECA. Tá? O Estado, maior de 18 anos, ele é imputável. Menor de 18 anos, ele é inimputável. Beleza? Então, mais 18, menos 18. O Estado prestará assistência psicológica à família, na pessoa de cada um dos que a integram, não sendo sua obrigação criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É obrigação do Estado. Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas da forma da lei as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provoca a extinção de espécies ou submete animais à crueldade. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizam animais. Não, pessoal. A própria Constituição, não é? Deixa eu tentar ver contra a Constituição aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Acho que é o artigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui e coloco para vocês aqui. Aqui. Então, deixa eu só. Travou aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Só antes, deixa eu mostrar, deixa eu dar um. Antigamente, teve uma decisão do STF, isso em 2016, se eu não me engano, dizendo que, realmente, isso que está aqui, da questão, dizendo que, deixa eu ver como está a questão aqui, consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizam animais. Então, entre essas práticas desportivas estava o quê? Briga de galo. Mas entrou também, sabe o quê? Vaquejada. Entrou também vaquejada, meu amigo. E foi uma discussão muito grande. Inclusive, eu fui uma que fazia vaquejada, né? Um dos representantes me procurou sobre essa decisão. E eu até disse, quando vocês forem fazer a petição, que eles iam fazer a petição para entrar com ação lá no STF, eu disse, diz que é uma questão cultural, pô. Essa questão de vaquejada não é de hoje, não. A questão da vaquejada é do século passado. É uma questão cultural, né? E até eu falei, por que o STF não proibiu lá Barretos? Porque lá em Barretos, a questão de crueldade contra os animais é muito maior. E não proibiu, só proibiu vaquejada, não é? Fudendo o Nordeste. Aí eles entraram com a ação, não é? E
ganharam e veio isso aqui. E foi acrescentado na Constituição o seguinte: para fins do disposto da parte final do inciso 7º do parágrafo 1º, inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que colocam em risco sua função ecológica, né? Tá vendo? Extinção de espécies submete os animais à crueldade. Aí ele diz: não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações aqui, ó, culturais. Vamos. Então, esse é o entendimento que deve ser dado aqui, não é? Então, quando se tratar de manifestações culturais, não. Exemplo disso, as vaquejadas, tá? Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas? Não. Quaisquer não, porque vaquejada, não é? É a exceção. Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizam animais, exceto se uma comissão composta por 3 servidores públicos com formação, nada a ver isso. Não se considera cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizam animais, pois a Constituição dispõe que é dever do Estado. Não, também não. Letra E, né? É a correta. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem da natureza imaterial, integrante do nosso patrimônio cultural, que foi justamente, não é, o parágrafo aqui que a gente viu, não é? Esse parágrafo 7º aqui do artigo 225. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, certo aqui. Nona, o que concerne as disposições constitucionais incidentes no capítulo relacionado à família, criança e adolescente, ao jovem e idoso, assinala a alternativa correta. Incorreta. Incorreto, o que a gente faz? Mete o marca-texto, né? Mete o marca-texto. O casamento religioso não possui efeito civil, devendo estar, o casamento não possui, devendo ser submetido, não. Casou no religioso, meu amigo. Chorou, meu velho. Chorou. Você tem um casamento religioso com chamados efeitos civis, fofinho. Se for, né? O padre, o pai de santo, o pastor disse: vocês, eu os declaro marido e mulher, fudeu. Né? Vai ter efeito civil, vai ter efeitos patrimoniais, vai ter efeito de tudo, papai. Né? Então, achamos aí logo a nossa incorreta. Letra A. Tá? Os programas de amparo aos idosos devem ser executados preferencialmente em seus lares, claro. Né? O idoso, a ideia é que o idoso, né, fique no seu lar. Não é? Fique no seu lar e não em asilos. O Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação das ONGs. Certo? Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações. Proibidas quaisquer designações discriminatórias, que era o quê? O chamado bastardo. Não pode chamar mais ninguém de bastardo, que tudo é igual. E última questão de hoje. De acordo com o texto da Constituição de 88, são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto aos recursos naturais. Preservação, patrimônio natural, nacional. Amazônia é Cerrado não. Caatinga não. Mata Atlântica, eita, deixa eu botar o que é de amarelo. Amazônia é, quer dizer, Amazônia não, é a floresta amazônica, né? Então, errado aqui. Mata Atlântica é sim. Restinga não. Mata Atlântica. Pampa não, é no Rio Grande do Sul. A Amazônia não. E o Cerrado não.
Letra C, floresta amazônica sim, Mata Atlântica sim, Serra do Mar sim, Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira. Opa, letra C. E, mano, onde a gente vê isso? Está aqui, ó. Artigo 225, parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Com isso terminamos nosso primeiro bloco de questões aí, tá certo aí, desse capítulo de ordem social. Temos mais um, tá? E a gente, são 20 questões para a gente trabalhar isso aí. Beleza? Suave danado, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!